É, Olá pessoal aí que estão estudando para o concurso da Polícia Militar do estado da Bahia. É, Se inscreva no canal aí, ative aí o sinal para acompanhar as aulas que ajudarão vocês a terem sucesso. Sempre é recomendável que pegue caneta, papel e anotem. O processo de estudo ele requer algumas disciplinas. Então vamos lá. Quando olhamos para a história do Brasil, é muito fácil de entender que o Brasil passou por uma independência. 7 de setembro de 1822, o Brasil é declarado aí, aclamado um país independente. Mas o que poucas pessoas observam é que a Bahia também tem uma história singular neste processo. É também de conhecimento de alguns, de quase todos os estudiosos, de que havia aqui e acolá no território brasileiro grupos de elites, né, que eram vinculados sentimentalmente a Portugal. E Salvador ele se torna um palco de disputa. É, Recuando aqui um pouquinho no tempo, podemos lembrar que em 1808 a família real sai de Portugal para se instalar no Brasil. É um feito extraordinário. Nunca uma metrópole sai de Portugal, sai da Europa para se instalar na colônia. Em 1815, o Dom João VI, em uma lei, um decreto, ele consegue colocar um plano que já vinha ali percorrendo, tramitando ali nos corredores do palácio do governo, que é em transformar a colônia brasileira junto com Portugal em um Reino Unido de Portugal. Em 1815 se torna Reino Unido de Portugal e Algarves. Ponto. O que isso tem a ver com a Bahia? Tem a ver com a Bahia que alguns anos depois, Dom João VI ele é requisitado pela elite política em Portugal a voltar para Portugal, sobre várias ameaças, inclusive até de perder o trono. E Dom João VI retorna para Portugal. Lá em Portugal, eles não tinham assim, eles não estavam contentes, satisfeitos com a, a consolidação do Império de Portugal junto com o Brasil. Eles começam ali numa tentativa de rebaixar o Brasil novamente a colônia. Ok? Até aqui tudo bem? Entendendo aqui dá para entender os próximos passos. Portugal queria fazer do Brasil colônia novamente. E quando coloca o Brasil colônia novamente, as elites econômicas do Brasil se reúnem ali em chamado um Partido Brasileiro. E aí eles se reúnem juntamente com Dom Pedro I e tentam, com Dom Pedro I, proclamar a independência a fim de preservar os seus privilégios. Acontece que Dom Pedro I proclama a independência em 1822, 7 de setembro. A questão se torna um pouquinho mais complicada, porque em alguns momentos antes da proclamação da independência, que tudo leva a acreditar pelos estudos que não foi nenhuma novidade, Portugal estava numa força-tarefa para não deixar isso acontecer. Envia para cá tropas portuguesas. E essas tropas portuguesas se instalam em Salvador. É aqui que começa a nossa treta. Em 1822, fevereiro de 1822, 19 para ser mais preciso, começa uma guerra entre tropas portuguesas e tropas da Marinha do Brasil. Neste período,
Portugal, a Bahia se divide em praticamente dois. Bahia passa a ter duas capitais neste período. Salvador, tomada pelas tropas portuguesas, e os brasileiros, a Marinha Brasileira, os políticos que estavam a favor do Brasil, se instalam em uma cidade chamada, em um local chamado Cachoeira do Recôncavo Baiano. Eram as duas capitais do momento. A guerra começa em 19 de fevereiro de 1822 e se estende por um ano, em 1823. Né? Ela termina em 2 de julho de 1823. Não é à toa que 2 de julho na Bahia é um momento assim, de muita comemoração, porque ali é a independência da Bahia. E segundo alguns historiadores, um historiador chamado Nelson Varon, ele diz que ele recua um pouquinho mais no tempo. Em 1820 ele já diz que começam ali os entreveros ali que ia culminar nesta guerra que foi pela independência da Bahia. Duas personagens se destacam. Uma delas, Joana Angélica. Quem foi Joana Angélica? Joana Angélica foi uma freira, uma abadesa, e ela morreu tentando ali impedir que as tropas portuguesas adentrassem em seu convento para atacar alguns soldados brasileiros que estavam escondidos lá. E ela, a fim de proteger de forma heróica, ela morre. Segundo o historiador Nelson Varon, ela morre, ela é glorificada como uma grande heroína devido à sua religião, por ser católica, por ser uma freira, e morreu dentro de um convento. Então, devido aos laços religiosos, sentimentos religiosos, ela foi considerada. Ele acha que a figura mais importante é a de Maria Quitéria. Maria Quitéria, sim, ela se alista, né, nas Forças Armadas como um homem, luta, passa por todo o treinamento, ela vai para o combate e aí sai como uma grande personagem da independência baiana. Em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, é feita uma homenagem e a partir dali a Maria Quitéria é considerada patrona do quadro complementar do Exército Brasileiro. Então, o quadro complementar do Exército Brasileiro tem como patrona Maria Quitéria, grande soldada, grande mulher aí que lutou em favor da independência da Bahia. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça e bons estudos. Tchau.